Irmãos, motivando a nossa campanha Dê um Presente para a Casa de Deus, comemorando os 65 anos de nossa igreja, nós ouviremos uma palavra hoje sobre o sustento da obra de Deus e o nosso irmão Demirval trará esta palavra. Ele é o presidente do Conselho Diaconal de nossa igreja, com 70 diáconos e diaconisas. A responsabilidade dele é muito grande. E ele tem sido zeloso, cuidadoso nesse processo, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Ele é casado com a Suelen está cantando no Ministério Crescer, o seu filho Davi está aqui à minha esquerda. A Suelen já está aqui? Está aqui. E também a Clara, que está também trabalhando lá no Crescer, e nós louvamos a Deus por esta família. Irmão Demirval, que Deus o abençoe na transmissão da palavra do Senhor. Bom dia, igreja, bom dia a todos. Bom dia aos que estão aqui presentes, aos que nos acompanham também pela internet. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Davi pela oportunidade de estar aqui para trazer essa palavra à igreja, uma palavra desafiadora. Agradeço ao pastor Davi, agradeço também a confiança dele e do Conselho Pastoral. E queria dizer aos irmãos que essa meditação que faremos nesta manhã, ela decorre da nossa escola bíblica dominical. No trimestre passado, juntamente com os professores Herbert e Tito, sob a coordenação da professora Sara Mariano, nós estudamos o tema mordomia. E no sorteio, na divisão que a irmã Sara faz, sobrou para mim, entre os temas que trabalhamos, o tema mordomia dos bens, porque nós trabalhamos mordomia nos seus diversos significados. E, diante disso, depois o pastor Davi tomou conhecimento também dessa aula, e ele falou que guardasse ali para uma oportunidade até podermos trazer essa aula de escola bíblica aqui hoje para a igreja. Na escola bíblica, agora nós estamos nesse trimestre, na sala do mini auditório, falando sobre o Sermão do Monte, para o qual também eu convido aqueles que eventualmente não estejam em nenhuma sala ainda de escola bíblica a frequentar. Somos ali 3 professores, conforme eu falei para vocês, e estamos estudando lá o Sermão da Montanha. Hoje, inclusive, estive lá lecionando sobre o juramento, sobre Mateus 5, 33 a 37. Pois bem, irmãos, o desafio hoje aqui é falar sobre o sustento da obra de Deus. Eu farei praticamente uma aula reduzida em relação à escola bíblica, não será uma mensagem propriamente dita, será uma aula expositiva, sobre dízimos, sobre ofertas, sobre o seu significado na Bíblia, no Velho, no Novo Testamento, na história do cristianismo, e o que isso representa para nós hoje, quais são os nossos compromissos com relação ao sustento da obra de Deus, como o Senhor nos prometeu que nos sustentaria, que nos abençoaria, o quanto disso é verdade, que podemos acreditar, quais são os desafios materiais e também os desafios espirituais para a nossa fidelidade com relação aos dízimos e às ofertas. O nosso texto é o texto de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Ó Deus, aplica a Tua palavra, Pai, nos nossos corações. Não temos condição, Pai, de compreendê-la por nós mesmos, mas o Teu Espírito nos ajuda, o Teu Espírito nos auxilia. Fale aos nossos corações, assim como tens falado ao meu coração, Pai, durante a preparação, e te peço que fale agora novamente, fale também ao coração dos irmãos, e que possamos sair daqui, Pai, com algo a mais, com a porção a mais da Tua palavra, que possamos confiar nas Tuas promessas, e que possamos também, Pai, compreender o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, queridos também amigos que acompanham aí pela internet, falar do sustento da obra de Deus envolve falar de devolução de dízimos e também de entrega de ofertas. Mas como é isso numa sociedade, numa geração que vivemos, onde as contas estão no limite, Dermeval? Como é isso diante de orçamentos apertados, diante de uma sociedade materialista,
diante de uma forte exposição que sofremos ou que recebemos diariamente de produtos para consumo, onde as nossas necessidades são maiores a cada dia. Falar de dízimos e ofertas também envolve informações. Menos de 30% dos membros das igrejas evangélicas contribuem para a obra de Deus. Estamos falando uma pesquisa feita que envolve contribuições durante 12 meses do ano, pelo menos 1, 2 vezes, 3 ou mais, até 30% das pessoas, dos membros, contribuem. Mas se estivéssemos falando de uma contribuição regular, não chega a 8% dos membros de uma igreja evangélica, contribuição mensal regular. Desse modo, os recursos para a obra de Deus não chegam na medida que poderiam chegar caso a totalidade dos membros contribuísse. A palavra dízimo, que vista no Velho Testamento, conforme vamos citar, e também no Novo Testamento, para quem não sabe, ela tem o mesmo significado no português, ou no hebraico malazer, ou no grego decat. Ela significa 10%. Em um mundo onde as pessoas estão preocupadas em economizar recursos para a aposentadoria, para as emergências, contingências que surgem, como falar de dízimo e oferta no púlpito de uma igreja? Embora seja um tema bíblico, seja um tema presente na palavra de Deus. Ao final, buscaremos refletir sobre essas perguntas que foram feitas aqui. A relação do ser humano com os bens materiais, quando o ser humano é um cristão convertido a Deus, convertido a Cristo, é uma relação que deve ser diferente daquela que o mundo prega, que o mundo divulga. Não pode ser a mesma relação. A palavra de Deus nos diz, lá em Deuteronômio 8:18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais. A palavra de Deus nos diz, lá em Ageu 2:8, minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem como falar de dízimos e ofertas sem compreender que nós somos mordomos, não somos donos daquilo que temos. E mais, quando falamos de dízimo, não estamos falando de dar e nem de entregar. Estamos falando de devolver uma parte que o Senhor disse que era para devolver, como mordomos. A questão do dinheiro sempre foi tratada na Bíblia. Nós não podemos ter vergonha de falar sobre o dinheiro. Aliás, o pastor Davi sempre lembra disso aqui. Jesus, no Sermão do Monte, em 107 versículos, 28 vezes trata de uma forma direta ou indireta sobre dinheiro. Só para você ter ideia disso. Então, a Bíblia trata de dinheiro. E nós não estamos aqui falando de dinheiro, de algo que é ruim, que é mal. Não. Amar o dinheiro é ruim. A Bíblia fala sobre isso. Mas Deus nos dá os recursos para o nosso uso e também para a expansão do seu reino. E não estamos em uma igreja na qual as pessoas olham para você se você devolve ou não dízimo, se você entrega ou não oferta. Nosso objetivo aqui não é esse. Não é individualizar quem faz, até porque ninguém sabe disso aqui. Estamos aqui para, numa perspectiva bíblica, demonstrar que aquele que ama a Deus devolve com alegria, com liberalidade. Porque essa devolução deve ser com alegria, com amor. O apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios. Ela não deve ser uma devolução obrigatória. Eu não estou devolvendo, mas eu estou entregando, mas está doendo. Não, não faça assim. Jesus nos ensinou a fazer com amor, o apóstolo Paulo também. A igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia deram mais do que tinham para ajudar os cristãos da Judéia. Paulo fala isso lá em Coríntios. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar à luz da palavra de Deus que a devolução de dízimo e a entrega de ofertas deve ser feita com amor. Porque o próprio apóstolo Paulo fala aos Coríntios que se não for com amor, nada adianta, pode vender tudo o que tem e devolver. Então estamos trazendo para a igreja uma palavra, à luz da Bíblia, de devolução com amor. Rapidamente, o dízimo
no Velho Testamento, eu vou passar aqui adiante, o dízimo no Velho Testamento, nós vemos isso antes da lei, lá em Gênesis. Abraão devolveu o dízimo, Gênesis 14, 22. No mesmo sentido, nós vemos também que Jacó fala também sobre o dízimo, sobre o seu compromisso com Deus na devolução do dízimo. Abraão deu como ato de fé, de gratidão a Deus. O seu sobrinho Ló tinha sido capturado em uma guerra de diversos reis. Ele foi lá com seus homens, Deus lhe deu vitória e ele agradeceu a Deus sobre isso. Foi um tributo de gratidão a Deus, Gênesis 14, 20. Foi um ato de adoração, preste atenção nisso, um ato de adoração. Abraão foi muito abençoado. O dízimo também aparece numa passagem de Jacó, Gênesis 28, 18 a 22. Portanto, muito tempo antes da lei. Aliás, as pesquisas indicam que era um costume até de outros povos, que serviam a deuses falsos. E na lei, nós vamos encontrar, lá em Levítico 27, 32, por exemplo, no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Por quê? Nós sabemos que o dízimo, em Levítico, Deuteronômio, Números, tinha uma finalidade sustentar, primeiro, a obra de Deus. A tribo de Levi não ganhou posses, não teve herança com terras, eles precisavam do sustento, aqueles que serviam na casa de Deus. E olhem como isso tem relação com o Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho, porque muitos querem negar o dízimo no Novo Testamento, e nós vamos ver que Jesus não aboliu o dízimo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então vejam, sustento do sacerdócio, Números 18, 20, o Senhor disse a Arão, na sua terra herança nenhuma terás. E lá no verso 24 de Números 18, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta, tenham dado por herança aos levitas. Mas não para aí, nós vamos mais adiante, nós vamos encontrar em Deuteronômio 14, 13, que Deus fala: tirei da minha casa as coisas consagradas, dirás ao Senhor, e dirás perante o Senhor: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva. Tinha essa finalidade. E vou mais além, os judeus, eles não devolviam apenas, os seguidores da lei, e na época de Jesus, eles não devolviam apenas 10%, eles devolviam muito mais do que isso, tá? Os pesquisadores falam que, considerando tudo o que eles entregavam, a média era no mínimo de 20%, só para os irmãos terem ideia. E Jesus vai dizer no Sermão do Monte que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não temos lugar no reino. Não estamos dizendo aqui que você tem que devolver 20%, estamos demonstrando que muitos não tinham o dízimo como ponto de chegada, mas como ponto de partida. E aliás, essa é a palavra de Agostinho de Hipona, quando ele vai escrever sobre isso, que o dízimo é ponto de partida e não ponto de chegada. O texto de Malaquias traz um princípio de proporcionalidade para o sustento da obra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Trazei à casa do tesouro. Eu não administro, eu entrego. Eu vou fazer diferente, eu mesmo vou doar ali fora. Não, a Bíblia ensina que você traz à casa do tesouro. Mas eu não concordo com a administração da igreja. Existe o campo de debate propício na igreja para você apontar e discutir onde os recursos devem ser utilizados. Para você que não sabe, tem aqui, todo mês tem reunião do conselho, assembleia da igreja, transparência dos recursos, impressionante, cada valor gasto é apontado. Tudo que entra nessa igreja e que sai é devidamente discriminado por irmãos voluntários que têm grandes talentos, que exercem suas profissões lá fora e doam o seu tempo para fazer isso aqui na obra do Senhor. O dízimo, portanto, no Velho Testamento, é o dízimo 10%, como diz, mas muitos davam muito mais, devolviam muito mais do que isso. No Novo Testamento, por sua vez,
nós temos 3 passagens que tratam de dízimo especificamente. 3. Nós temos Mateus 23, quando Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus está cobrando deles por conta do legalismo, porque eles faziam isso para aparecer. Nós temos o exemplo lá de Lucas, no Evangelho de Lucas, do publicano e do fariseu, que o fariseu se vangloriava, ele queria uma justiça própria. Olha Deus, eu devolvo o dízimo, eu sou isso, sou aquilo, não sou como esse que está aqui. Jesus está corrigindo isso. Jesus está dizendo que não basta devolver o dízimo, você tem que fazer isso com um verdadeiro sentido, um verdadeiro propósito, com um coração que ama a Deus. Na caminhada cristã, meus irmãos, quando nós nos convertemos, quando aceitamos a Jesus, quando estamos precisando ainda muitas vezes do leite espiritual, nós obedecemos muitas vezes por temor. Por temor. Eu passei por essa fase na minha vida, de obedecer a Deus por temor. Por temor aqui não é temor de respeito, temor de medo mesmo. Medo de castigo. Numa segunda fase, quando nós subimos mais um degrau na caminhada espiritual, nós obedecemos a Deus por obediência, por entendermos que aquela é a vontade de Deus. Mas o melhor é o terceiro estágio. É o estágio da obediência por amor. É de fazer por amor. E o apóstolo Paulo e Jesus vai nos dizer isso. O que Jesus está falando aqui é que faltava a eles misericórdia, fé, justiça. Mas o que Jesus disse? Vocês devem buscar isso sem deixar de fazer o que estão fazendo. Observem, Jesus não revogou o dízimo, não aboliu o dízimo. Ah, Dermeval, mas dessa passagem de Jesus, de Mateus 23, que é repetida em Lucas, e também a passagem que é falada em Hebreus, nós não temos mais menção ao dízimo nos apóstolos. Pois eu digo a vocês, uma das razões, que pode ser essa a razão, é que as contribuições eram muito superiores ao dízimo. A viúva pobre, ela deu 100% do que tinha, e Jesus ensinou aos discípulos diante daquilo que ela fez, mostrando o seu amor a Deus. Zaqueu, quando se converteu, a viúva pobre está lá em Marcos 12, 41 a 44, Zaqueu, quando se converteu, está lá em Lucas 19, 8, ele falou: 50%, Senhor, de tudo que tem, não foi do dízimo, não foi da receita dele, foi de todos os bens que ele tinha, 50%, um ato de fé, de conversão. E mais, lá em Atos vai dizer que os crentes da igreja primitiva vendiam tudo o que tinham e repartiam, as necessidades materiais eram imensas, eles compartilhavam uns com os outros. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Coríntios, que os crentes da Macedônia, segundo os Coríntios 2, 8 a 5, na sua profunda pobreza material, verso 2, superabundou em grande riqueza de sua generosidade, na arrecadação, na colheita de ofertas para os crentes da Judéia. E o apóstolo Paulo vai continuar em 1 Coríntios 8, 1 a 5, falando dessa coleta, e ele vai continuar mais adiante ainda, dizendo, tanto no texto de 2 Coríntios 8, de 1 Coríntios 8, de 2 Coríntios 8, também o 9, ele vai dizer, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios. E no verso 6, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um, verso 7, contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que se dá com alegria. O apóstolo vai dizer que no primeiro dia da semana, ou seja, ele vai falar, primeiro dia da semana, trazer as ofertas, e ele vai falar, conforme a sua prosperidade. Então ele fala de proporcionalidade, e ele fala de regularidade na contribuição. Proporcionalidade e regularidade. O dízimo é proporcional,
Mas se você acha que o dízimo não é proporcional, eu te convido a fazer como os crentes do Novo Testamento, a trazer mais do que o dízimo. Aliás, a história do cristianismo é marcada por isso. Se nós avançarmos depois da Bíblia formatada, toda escrita, nós vamos ver vários documentos históricos que vão tratar das ofertas. A Didaquê, documento, por exemplo, escrito entre 70 e 100 depois de Cristo, um dos primeiros documentos cristãos, vai falar de contribuições para o serviço. Clemente de Roma, 35 a 97, vai falar de contribuições para o serviço de Deus. Justino Marte, também, de 100 a 165, Bispo Irineu, de 130 a 202, nós vamos ver, a partir da institucionalização do cristianismo, que o dízimo novamente volta a ser tratado no âmbito da igreja, e não só ofertas, contribuições, mas algo proporcional. O dízimo volta a ser tratado. Jerônimo, em 347 a 420 depois de Cristo, referia-se a dízimo. Agostinho, 354 a 430, orientou os cristãos a dar no mínimo 1/10 da renda, embora acreditasse que esse valor seria pouco diante da exigência de renúncia. Era uma época onde os membros da igreja tinham muitas necessidades materiais e o dízimo não era suficiente para atender às necessidades. Na Alta Idade Média, o rei Carlos Magno estabeleceu que todo homem deveria entregar o dízimo. O seu filho Luís, o Piedoso, determinou que 2/3 do dízimo fosse destinado aos pobres. O Concílio de Latrão, em 1179, falava que quem não devolvesse o dízimo não teria um funeral cristão. Aí nós começamos a desvirtuar o propósito da contribuição na história do cristianismo. O concílio também de Macon, antes desse, lá em 585 depois de Cristo, já dizia que quem não entregasse o dízimo seria excomungado. Aí começou a desvirtuar o propósito, porque o propósito bíblico não é esse. Paulo fala para devolver com amor, com liberalidade. Talvez por isso Martinho Lutero não tenha sido tão enfático em relação ao dízimo. Viveu de 1443 a 1546, 1483 a 1546. Por sua vez, Charles Spurgeon, século XIX, grande pregador inglês, não conseguiu ver a obrigatoriedade no dízimo, mas devolvia 20%. Devolvia individualmente 20%. Na história do cristianismo, no século XIX, eu pulei aqui várias etapas por conta do nosso tempo. No século XIX, houve um reavivamento entre os evangélicos nos Estados Unidos, quando o dízimo passou a ser defendido. No século XX, Billy Graham, grande pregador, trabalhava o texto de Malaquias: quem não devolve o dízimo está roubando ao Senhor. A Convenção Batista Brasileira, no plano de Deus para o sustento da obra, diz que quem é membro da igreja deve sustentar a obra com os dízimos e ofertas. No seu item 12, poderíamos dizer artigo 12, item 5, as Escrituras Sagradas ensinam que o plano específico de Deus, está na tela aí, para o sustento financeiro de sua casa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas alçadas. Devem eles trazer à igreja sua contribuição sistemática, proporcional, com alegria e liberalidade para o sustento do ministério, das obras de evangelização, beneficência e outras. Traz diversos versículos da palavra de Deus. A Igreja Memorial Batista trata disso também, tanto no Estatuto, no inciso 4º, artigo 6º, quanto no regimento também, no 6º, inciso 4º. Pois bem, irmãos, há desafios materiais. A Bíblia fala do sustento da obra, que Deus nos deu esse privilégio. Ele não precisa de nós. Deus, é o Senhor de tudo. Ele poderia encontrar outra alternativa, mas Ele nos deu esse privilégio de sustentar a sua obra. Desafios materiais sempre vamos ter, e temos que sempre lembrar do texto de Abacuque, que independentemente da situação, devemos ser fiéis a Deus. Na sua pesquisa, Como Organizar a Vida Financeira, um escritor conhecido de muitos aqui, o Gustavo Cerbasi, ele vai dizer que menos de 5% das pessoas conseguem manter sua situação financeira dentro das recomendações de equilíbrio. Está na sua obra, Como Organizar a Vida Financeira, Rio de Janeiro, Sextante, 2015, página 23. Os seres humanos, de forma geral, e tem sociedade mais e sociedade menos organizada, diante dos desafios, crises econômicas, de emprego e várias outras que aparecem, de doença e várias questões inesperadas, um carro que quebra, um acidente, ele tem dificuldade de organizar a vida financeira. E mesmo aqueles que não têm essas contingências,
tem dificuldade de administrar receita e despesa. Mas o dízimo deve fazer parte do seu controle orçamentário, se você é um cristão. Todo mês, se você anota na agendinha financeira ou na agendinha de papel, você deve tirar os 10%. E vou te dizer, o Senhor fala que pode fazer prova dele, que Ele vai abençoar. Aí você fala, como é que Ele vai abençoar, Dermeval? Se eu tenho 100%, tiro 10%, fica com 90%. Que matemática é essa sua? Fiquei com menos. Deus fala que vai abençoar. Mas eu não estou vendo chover tantas bênçãos financeiras assim. Eu estou devolvendo e não estou vendo chover tantas bênçãos financeiras, como está no texto de Malaquias, Dermeval. Porque talvez você também queira a bênção financeira como um automatismo semelhante àqueles que pregam o evangelho da prosperidade do ponto de vista exclusivamente financeiro. Você talvez queira ver uma bênção financeira semelhante ao investimento em Bitcoin, para quem fez lá em 2012, 2013, 2014, e depois vendeu em 2019, antes da pandemia. E você se esquece que você acordou com saúde hoje, que na sua casa tem paz espiritual, que você tem passado por desertos, por tempestades, e tem dormido um sono tranquilo. Tem muitas famílias que têm abundância de recursos materiais. Aliás, às vezes até devolvem 30%, 20%, 25%. Mas não tem paz espiritual. A maior bênção que Deus pode nos dar é a bênção da caminhada cristã, da sua intensiva presença em nossas vidas, em nossos corações. Não existe bênção maior do que essa. Não existe bênção maior do que essa. Dermeval, sem dinheiro ninguém vive. Concordo. O dinheiro evita muitos problemas, e eu não estou aqui para mascarar essa realidade. Mas é melhor caminhar a caminhada cristã com poucos recursos financeiros e com a presença intensa de Deus na sua vida, do que caminhar a caminhada cristã, que não será cristã sem Deus e com fatos, recursos materiais. Dinheiro não traz felicidade, ele evita vários problemas, ajuda a gente a fazer muitas coisas. Mas há muitas pessoas que vivem com pouco, não passam necessidade, sabem administrar seus recursos, não são escravas do consumismo e são fiéis a Deus e têm paz espiritual. Não tem BMW na porta, não tem Mercedes na porta, mas tem Jesus no coração de manhã, de tarde, de noite. Consegue ter paz no café da manhã, paz no almoço, paz na janta, paz para dormir e paz durante toda a vida, inclusive quando recebe o diagnóstico de uma doença incurável, consegue louvar a Deus. Então se eu devolver o dízimo, automaticamente isso vai acontecer na minha vida? Não, não basta isso. Nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Eles estavam discutindo se tinham que devolver o dízimo do tempero, quando Jesus fala, porque o dízimo era do alimento naquela passagem. Tem muitas outras coisas que a gente não está falando aqui por conta do nosso tempo. Então, queridos irmãos, tem esse desafio material e tem um desafio espiritual. Para o desafio espiritual, sempre haverá motivo para não devolver o dízimo e não contribuir com ofertas voluntárias para a casa de Deus. Temos que dominar os nossos pensamentos, as nossas motivações, com alimento espiritual, com oração a Deus, com comunhão, com a caminhada constante de fé. Porque sempre seremos desafiados nessa questão do bolso do dinheiro. Por isso que talvez Jesus tenha falado tanto sobre isso, porque Ele sabia o tanto que isso afetava o ser humano. Deus nos escolheu para a tarefa de sustentar a obra dEle por meio dos dízimos. Surgirão dificuldades, obstáculos, e precisarei enfrentar para ser fiel. Entregar meu dízimo é prova de obediência, fidelidade a Deus. Preciso assumir meu papel de instrumento de Deus para sustentar a sua obra. E devemos rogar a Deus para fazer isso com amor. A nossa atitude, o nosso motivo devem estar em sintonia com a vontade de Deus. Não contribuímos para parecer melhor, para que pelo menos o diretor financeiro da igreja possa ver lá a quantidade que eu devolvo. Não, tem que partir do coração. Se você ganha R$100 por mês, você vai devolver R$10 de dízimo. E se sua motivação é aquela que Jesus falou, se você ama a Deus, não interessa se você ganha R$1 milhão e devolve 100 mil. Se você ganha 1 milhão e devolve 100 mil para aparecer, para mostrar, isso aí não alcança nada diante de Deus, não vale nada diante de Deus.
Ah, mas ajudou na obra, mas diante de Deus não vale. Trabalhe o seu coração, joelho no chão, ame a obra do Senhor. A graça da liberalidade que o apóstolo Paulo fala às igrejas da Macedônia, nesse texto de 2 Coríntios 5. Qual foi o padrão delas? Generosidade, discernimento e amor. Eles deram mais do que tinham, que era um costume do Novo Testamento. Os judeus continuavam com o dízimo, os gentios devolviam dízimo e mais. Ah, mas não está claro o dízimo. Queridos irmãos, queridos amigos, na pesquisa da história do cristianismo, que não dá para falar tudo que foi pesquisado aqui, o que nós encontramos é, pastor, que os fiéis a Deus, que não enxergavam obrigatoriedade no dízimo, pastor Francisco, pastor Neander, devolviam mais do que o dízimo. Aqueles cristãos que não enxergavam obrigatoriedade no dízimo, devolviam mais do que o dízimo. Então vejam, o dízimo é proporcional. O dízimo, ele não tira de você o seu sustento, até porque Deus prometeu e Deus não pode mentir. E o maior desafio espiritual passa por aquilo que o filósofo Kierkegaard, cristão, dizia: a fé é individual. Eu não vou impor a você e nem você vai impor a mim isso. Você tem que cultivar essa fé, alimentar, de que não vai faltar, que o nosso Deus é grande e que Ele vai te abençoar. Assim, a Igreja Memorial tem caminhado ao longo dessa história. Assim tem caminhado. Como foi dito pelo pastor, as necessidades são grandes. Nós temos necessidade de reformas. O pastor Francisco vai falar disso daqui a pouco. E isso tem sido feito com transparência. Você não está numa igreja onde os recursos são administrados com engano, com fraude. Não, você está numa igreja que respeita cada centavo que você deposita aqui. Na condição de presidente do Conselho Diaconal, eu faço parte do grupo da diretoria da igreja, e todos os recursos diários de emergência que surgem, o irmão Jetro coloca lá para ver se vai ser aprovado pelo grupo, para ser homologado pelo conselho e aprovado na assembleia. Qualquer coisa, tudo é discutido, cada centavo, porque é assim que Jesus ensinou. Quando Ele multiplicou os pães, o que Ele falou no final? Pegue as sobras. Jesus não gosta de desperdício, nem na sua casa, da sua família, nem na sua casa, na sua igreja. Na nossa conclusão, nós trouxemos aqui, apenas para encerrar, um quadro. Flepa, você pode colocar esse quadro? Primeiro esse quadro aqui. Tem um quadro anterior, Flepa, veja se está aí, que o diretor financeiro nosso nos passou, só para que os irmãos tenham ideia. Comece com o primeiro dele, que está aí. Esse é o primeiro que está na sequência? Então vejam, aqui não tem valores, porque nós estamos num culto que é exposto pela internet, a gente tem que ter um cuidado aqui nas informações. Mas esses valores você pode ver em todas as assembleias da igreja, tá? Aqui está, por exemplo, um quadro que mostra ali para onde vão os recursos, né? Que está ali, por exemplo, a administração financeira, investimentos, ministérios, missões, ele sobe mais o de missões quando nós estamos em ofertas mundiais, ofertas nacionais, ofertas locais. Pode passar, Flepa. Aqui, ó, tem um destaque lá do de missões, que o Arthur Leite fez para mim, nosso diretor financeiro. E na sequência, mostra o próximo, por favor. Aqui está a discriminação, mas isso aqui é só um quadrozinho para vocês terem ideia. E todo mês, apesar da arrecadação que o pastor colocou aqui, o nosso valor orçado, que é o valor que deve ser gasto, ele se aproxima muito do que foi arrecadado. E no ano passado, antes de dezembro, queridos irmãos, nós tivemos dificuldade com relação a isso aqui na igreja. Então isso tem que ser dito, porque nós caminhamos da mesma forma a caminhada cristã. Eu sou membro da igreja, assim como você é membro da igreja, e você tem que saber disso. Até o mês de novembro, nós estávamos muito preocupados. O Renato também, que cuida da área de orçamento, está aqui, sabe disso. Em dezembro houve um plus, depois de janeiro, fevereiro, que a gente não sabe se é por conta da receita de 13º, férias, mas nós convidamos, e esse convite vale para você e vale para mim, para continuarmos firmes no sustento da obra de Deus, e que possamos fazer prova do Senhor, porque Deus não mente, e Ele não vai deixar faltar no seu lar, mas é certo que temos que ter responsabilidade. Para finalizar, eu
trouxe aqui uma citação do livro sobre lições de mordomia, do Walter Caixa, que o crente deve contribuir não porque é membro da igreja, nem porque o pastor pregou sobre o assunto, tampouco porque se acanha de não contribuir. Deve fazê-lo porque ama a causa de Deus, o seu Senhor, e quer ajudar na propagação do Evangelho. O motivo do crente, inclusive o de contribuir, deve ser o amor. Paulo disse que ainda que alguém distribuísse toda a sua fortuna entre os pobres, entregasse o corpo para ser queimado, sem que o amor o impelisse, nada disso aproveitaria. 1 Coríntios 13:3. Por fim, outra passagem do mesmo autor: se o motivo verdadeiro existe no coração do crente, ele contribuirá liberalmente. O amor se expressa em dar. Jesus deu a sua vida por nós. Quem muito ama, muito dá. Amar e dar formam uma sequência inevitável. A mordomia da contribuição é a mordomia do amor. Esse desafio é para mim também, não é só para você. Devemos, na nossa caminhada de fé, pedir a Deus que cumpra as suas promessas na nossa vida e que não venhamos a deixar de sermos fiéis a Ele em razão de contingências da vida, em razão de filosofia consumista, materialista, mas que possamos sempre separar o que é dele todo mês e que possamos fazer prova da promessa de Deus em nossas vidas. Que Ele nos abençoe.